No dia 2 de dezembro se completaram 25 anos da morte do narcotraficante Pablo Escobar. Eu estava em Bogotá naquela semana e pude acompanhar como a mídia tratou dessa figura polêmica do cartel de Medellín. Bandido e herói popular, amado e odiado, e que já aparece na galeria histórica dos grandes mitos fora da lei, comparável a Al Capone e outros mafiosos. A data também foi comemorada com o lançamento de um livro de memórias da sua viúva, Vitória Eugênia Henao, sob o título Minha Vida, Meu Cárcere com Pablo Escobar, que já está em todas as bancas e promete se tornar um best-seller. A revista A Semana, uma das mais conhecidas da mídia colombiana, impressa, uma espécie de Veja, mas ainda nem tão decadente, publicou um capítulo do livro que demonstra a força e a tensão dos vínculos familiares e afetivos no universo social do narcotráfico, assim como o que ocorria nas famosas máfias italianas. Publicou também um testemunho do seu filho, Juan Pablo, que se dedica há vários anos a buscar uma reconciliação com as famílias vitimadas pelos crimes do seu pai. Em sua purgação cristã e católica, ele já havia feito um documentário chamado Pecados de Mi Padre, sob o pseudônimo de Sebastián Marroquín. Mas a matéria principal da reportagem é um relato policial duro e ressentido dos crimes cometidos por Escobar. Lançariam cerca de 500 assassinatos na Colômbia, dentre policiais, autoridades públicas, militares, rivais do tráfico e pessoas comuns. E mais, 100 atentados à bomba, além de outros delitos. O objetivo é claro: apresentar uma narrativa do ponto de vista dos poderes constituídos do Estado colombiano e suas forças repressivas aliadas aos agentes dos Estados Unidos no combate ao tráfico. Trata-se de uma batalha política em torno da memória de Pablo Escobar, com o propósito de demolir o mito do bandido e herói popular, cada vez mais admirado pelos jovens, o que representa uma ameaça ao Estado e ao sistema. Uma das matérias da revista, sob o título Luzes, Câmara, Ação, atribui o crescente interesse pela figura de Pablo aos filmes, seriados e documentários produzidos nos últimos anos, que, segundo os autores da reportagem, mitificam e romantizam a imagem do bandido. Os exemplos são a conhecida série Narcos, da Netflix, Escobar Paraíso Perdido, interpretada por Benício Del Toro, sobre os amores de Escobar, Love in Escobar, um melodrama sobre o amor e traição com Javier Bardem e Penélope Cruz, além de vários outros em que ele aparece como personagem indireto. Mas seria a indústria cultural a responsável pela criação do mito Pablo Escobar? Não é provável. Os mitos populares costumam ser gerados antes do imaginário popular e só depois apropriados pela mídia. É o caso, mal comparando, é claro, de Che Guevara, que já se transformara em herói nas selvas da Bolívia antes de ser morto pela ditadura local, e que ganhou força nos eventos estudantis de 1968, inspirando de comunistas a anarquistas e a todo tipo de jovens contestadores à nova ordem. Desde então, tem sido inúteis os intentos para criminalizá-lo como um bandido comum. Che foi revolucionário e guerrilheiro romântico, dedicado à causa da emancipação dos oprimidos, um antípoda de Pablo Escobar.
dotado de consciência política e social, e convertido hoje em mito invencível. Só que, para dar maior credibilidade a essa sanha moralizadora, a mídia inclui Pablo Escobar entre os maiores monstros da humanidade. Tomam como base de referência o livro Los Monstros, do jornalista e historiador britânico de origem judaica, Simon Montefiore, mais jornalista do que historiador, especializado em best-sellers sobre supostas figuras do mal absoluto, como Stalin, Pol Pot, Hitler, entre outros. Nada disso parece arrefecer a imagem do maior líder do narcotráfico colombiano e suas peripécias. Escobar desperta sentimentos ambíguos de atração e repulsa, mas também é capaz de evocar um tiquinho de ímpeto de vingança dos oprimidos contra os opressores, populares contra o Estado. Uma espécie de orgulho em relação àquele que desafiou as forças poderosas do Estado colombiano e da repressão gringa instalada no país. O retrato de Pablo Escobar é vendido em bancas como regalos turísticos. Os cidadãos comuns, por exemplo, os taxistas, quando indagados sobre essa figura do Pablo Escobar, costumam sorrir de modo zombeteiro. E por isso Escobar leva consigo um V de vingança, um tiquinho, né, desse V de vingança que pode servir de alívio momentâneo diante da opressão. Essa é a força do seu mito. Escobar também continua a ser visto como um patrão, o bandido benfeitor que enriqueceu no narcotráfico, mas nunca se esqueceu das suas origens populares e nem se distanciou dos costumes familiares tradicionais, inclusive religiosos. A verdade é que nenhuma abordagem maniqueísta é suficiente para explicar a trajetória de Escobar. Nem essa sociologia barata, nem a análise psicológica rasteira de sua mente, no estilo desse livro do Montefiore, Os Monstros, né, contribuem para compreendê-lo na vida histórica e social contemporânea. Entre os anos de 59 e 1970, o mais importante historiador do século XX, Eric Hobsbawm, autor das monumentais obras de síntese sobre os séculos XIX e XX, por exemplo, a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Extremos, a Era dos Impérios, ele escreveu 3 obras que podem oferecer pistas melhores para analisar Escobar. Rebeldes Primitivos e Bandidos, que foram publicadas em 59, e Capitão Swing, publicado 10 anos depois, este em parceria com Georges Roudet, um historiador francês dedicado ao estudo das multidões e seus protestos sociais. Nessas obras, Hobsbawm analisa as várias formas de banditismo social surgidas desde o início da modernidade. Do lendário Robin Hood aos cangaceiros do Nordeste brasileiro, Lampião, por exemplo, passando pelos milenaristas radicais e pelas organizações mafiosas italianas. Ele interpreta esses mitos populares como inscritos nos processos de desintegração das sociedades tradicionais camponesas no século XX, ao redor do mundo, diante do avanço do capitalismo, que destrói valores familiares tradicionais e impõe a ordem do Estado sobre os costumes milenares. Nesse sentido, o banditismo social, embora violento, criminoso e, em certa medida, retrógrado, representa a resposta, muitas vezes trágica, de muitos indivíduos e comunidades tradicionais à modernidade capitalista e suas injustiças. Uma vingança contra as autoridades públicas, um desejo de poder, de fama e dinheiro, surgem dos destroços das sociedades contemporâneas com uma força assustadora e inquietante.
representam formas arcaicas e primitivas de protesto social, diferentes dos movimentos revolucionários, como encabeçado por Che Guevara. Hobsbawm, o autor de Rebeldes Primitivos, e que morreu em 2012, não deu sequência, infelizmente, a esses estudos. Nessa altura, os efeitos perversos da globalização capitalista, a nova desordem global e o surgimento da narcopolítica como forma de Estado já haviam se instalado por toda a Terra, confundindo novamente o bem e o mal, a ordem e a desordem, criminosos e heróis, e, nesse sentido, falta um Eric Hobsbawm para interpretar o mito de Pablo Escobar na era da desintegração do capitalismo e dos estados fora da lei que vivemos.